Mais uma vez a todos uma boa noite. Vamos dar continuidade ao programa Escola de Finanças à Luz da Bíblia. Novamente, eu conclamo a todos a participarem conosco, a mandarem a sua mensagem desde já, usando a rede social, Instagram, YouTube, Facebook e até também o Zap. Se você puder participar conosco, prestigiando esse trabalho, a partir de agora, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, estaremos trazendo uma mensagem muito especial. Nós estamos certos e convictos de que, em primeiro lugar, o Senhor está aqui trazendo uma mensagem especial para você. Através da sua palavra, através das ministrações, através das mensagens que aqui estarão no ar. E eu também creio que as pessoas que estarão envolvidas nesse contexto estarão também sendo usadas por Deus para te abençoar e abençoar a sua família. Eu gostaria desse momento de te dar uma informação bem interessante que tem a ver com o nosso público-alvo. O nosso público-alvo da Escola de Finanças, nós envolvemos as igrejas, né? E dentro das igrejas nós podemos ministrar palestras, cursos, seminários para casais, noivos, jovens, adolescentes, crianças, adultos em geral. Todo o corpo das igrejas nós podemos visitar oferecendo palestras específicas. Então, se você gostaria e deseja que nós cheguemos até a sua denominação, a sua religião, seja lá o que for, porque todos nós tratamos sobre finanças. Então, estaremos levando uma mensagem especial para você, ok? E a segundo local e o segundo público-alvo são as escolas públicas e privadas, as faculdades públicas também e privadas, e essas instituições educacionais, essas instituições em que está envolvida com jovens, adolescentes, com jovens a partir de 17, 18 em diante, esses jovens eles precisam conhecer sobre finanças, porque muitas das vezes eles arranjam um estágio e não sabem o que fazer com o que recebe. Como é que ele pode tratar sobre finanças dentro da sua casa, ajudando, ok? Então, eu gostaria de pedir a você, se você conhece alguma escola, se você conhece alguma faculdade, alguma instituição educacional, seja lá estadual, federal ou municipal, se você conversar com a direção e a direção aprovar, entre em contato conosco e estaremos já passando para você o número da Escola de Finanças à Luz da Bíblia, tá bom? E o outro público-alvo que eu gostaria de passar para vocês são os quartéis das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todos esses profissionais militares, nós estamos aptos a levar alguma mensagem também para vocês. Dentro dessas mensagens, nós podemos fazer segundo o que for necessário. De repente, um assunto sobre investimentos, de repente pode ser interessante. De repente, uma turma vai se aposentar e gostaria de saber como é que vai ser tratado a partir de agora as finanças. Então, é um tema bem interessante que nós podemos adotar dentro dos quartéis. As empresas públicas e privadas, prefeituras e órgãos públicos também estão com toda a liberdade de nos convidar para fazermos essa capacitação. Eu entendo, irmãos, que os órgãos públicos têm pessoas que precisam serem tratadas nessa área. Eu digo isso, irmãos, porque tem chegado até a mim vidas angustiadas, decorrentes da grande precariedade na área financeira, a ponto de até querer se suicidar, a ponto de passar fome, e funcionários públicos. Então, é uma coisa muito delicada e que, desde já, a liderança que está assistindo esse programa, ou algum conhecido de liderança, que possa divulgar isso aí, com certeza nós estaremos aptos a trazer para vocês. E por último,
os grupos de profissionais e de líderes, tipo vendedores, corretores, professores, pastores, etc. Nós estamos também oferecendo para esse grupo de profissionais e de líderes de diversos segmentos, de diversas denominações, a possibilidade de também levar uma mensagem especial e de crescimento muito importante nessa área. Já tenho recebido alguns convites e que brevemente nós estaremos divulgando, de grupo de pastores que estarão nos convidando para levar uma mensagem dentro dessa área, porque eles querem capacitar as suas ovelhas. E isso é muito, muito importante, irmãos. Nós precisamos levar profissionais qualificados. Não adianta eu querer falar de saúde se eu não sou médico. Não adianta eu querer falar de gastronomia se eu não sou da área de gastronomia. Então nós temos que adotar essa linguagem. Se existem profissionais na área, convide esses profissionais, leve para a sua igreja, e você pode, principalmente um profissional cristão, um profissional que vai estar oferecendo uma base bíblica, ok? Então fica aí o nosso convite. Eu, com certeza, desde 2004 mais ou menos, eu tenho me envolvido com turmas de sala de aula, e o que eu mais vejo, irmãos, são jovens precisando de uma ajuda, e as igrejas que têm muitos jovens, que precisam ajudar esses jovens, elas têm muitas ferramentas no mercado, e nós estamos aí à disposição de vocês para atendê-los. Corretores de imobiliárias que estão precisando saber como investir o seu dinheiro, os vendedores, como tratar as vendas, as comissões, tudo isso aí nós podemos tratar de uma maneira bem específica, ok? Então fica aí o nosso recado e vamos para frente para as dicas do mestre, as dicas do professor, tá bom? Vamos agora seguir em frente e nós gostaríamos de compartilhar com você as dicas da Escola de Finanças. Nós temos muito a falar aqui sobre as nossas dicas, porém eu não vou ter tempo suficiente para falar tudo hoje, mas nós estaremos falando com vocês na próxima aula, certo? Na próxima segunda-feira estaremos trazendo para vocês mais mensagens em cima dessas dicas que eu vou iniciar hoje. Ok? Mas desde já, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um lápis, pega uma calculadora, se for o caso. A partir de hoje, nós vamos estudar um pouco a Bíblia e vamos falar sobre o que o Senhor tem preparado para você. Então, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Ela diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Amém? Então, nós vivemos na semeadura, né? Na lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como fugir disso. Então, eu creio que nesta noite, irmãos, nós estamos trabalhando, através da Santa Palavra, um tema muito, muito importante. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a lei da semeadura, ela existe, certo? Ela existe e ela tem grande poder na vida de um ser humano. Então, se você está semeando mal as suas finanças, se você está semeando mal a sua vida profissional, se você está semeando mal a sua família, saiba que isso vai ter um reflexo lá na frente, ok? Então, em nome de Jesus, neste momento, eu faço com que a palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua mente e traga mudança. Hoje é dia de mudança para você. E a partir de hoje, nós vamos tratar sobre princípios, né? E o que são princípios, né? O que é que a gente pode falar sobre princípios? Porque não adianta eu começar a falar sobre finanças, sobre técnica, sobre planilha, sobre juros, sobre investimento, se eu não falar sobre os princípios bíblicos que estão na Bíblia, né? Os princípios que o Senhor Jesus nos deu através da sua Bíblia, através da sua santa palavra, ok? Então, os princípios dão base para a formação dos valores.
Os princípios dão base para a formação dos valores. Né? Os princípios são pressupostos universais que definem regras essenciais que beneficiam um sistema maior que é a humanidade. Então, os princípios eles estão focados na coletividade. Valores são regras individuais, foco na individualidade que orientam as relações, as decisões e as ações. Perceba, irmãos, que sempre que nós estamos falando sobre princípios, ele envolve o coletivo. E sempre que estamos focando em valores, ele envolve o individual, ok? Então, isso nós vamos estudar a partir de agora. A palavra princípio, ela tem uma conotação bem interessante. Ela tem a ver com origem, com a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda. Difere-se de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo e não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas. São princípios, são verdades eternas. Os princípios, meus queridos irmãos, eles são verdadeiramente imutáveis. Os princípios são imutáveis. Nós vamos estudar aqui hoje, vamos iniciar o estudo falando sobre 3 princípios imutáveis e que nenhum ser humano passa mal se colocar em prática. Pelo contrário, ele vai se dar muito bem. Então vamos caminhando aqui. Um princípio, ele é atemporal. Vocês já viram que um princípio ele é imutável, mas um princípio ele é atemporal. Ele não existe tempo para agir. O coração de Deus deseja que esquadriemos a sua palavra e nela encontremos suas verdades eternas, pois os princípios da palavra de Deus nos trazem a revelação de quem é o próprio Deus. Quando começamos a pensar a partir de princípios bíblicos e não a partir de opiniões ou de achismos, o nosso estilo de vida muda e se torna mais consistente e cheio de sabedoria. Nós temos que colocar em prática esses princípios que são adotados pela palavra de Deus, né? Pensar a partir de princípios bíblicos, agir a partir de princípios bíblicos, falar a partir de princípios bíblicos, pensar, enxergar, trabalhar na obra, usando os princípios bíblicos que já nos têm sido expostos pela palavra de Deus. O resultado, irmãos, de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. Ah, irmão, mas eu passo luta, eu passo tribulação, mas você não pode perder quem anda segundo os princípios bíblicos não vai ter uma vida desequilibrada. E a vida desequilibrada é em todas as esferas, em todas as áreas. As nossas ações começam a ser governadas por Deus, tanto na igreja, como na vida em família, ou na administração dos nossos negócios, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, da nossa vida secular. Então, tudo isso aí está sendo governado por Deus. Você que está assistindo este programa pela primeira vez e acabou de ligar agora, acessando o nosso programa, saiba que o Senhor ele tem interesse que você melhore nessa área. Educação financeira, ela tem que ser uma educação com sabedoria, tem que ter educação financeira em prol do reino, uma educação financeira visando a qualidade total, não só a qualidade do meu bolso, mas também envolvendo a qualidade total, envolvendo a qualidade do ambiente da minha igreja, do conforto, o ambiente da estrutura, dos recursos que a igreja pode oferecer para eu conhecer melhor a palavra de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque muitas das vezes a gente vê locais como igrejas, locais como escolas, que poderiam ofertar um treinamento, uma capacitação nessa área, mas sequer colocam um quadro para a gente fazer algum cálculo, fazer alguma explanação. Então, nós temos que pensar também nisso. Os princípios de Deus nos qualificam para qualificar. Entenderam aí? Os princípios de Deus nos qualificam para qualificar. E quando identificado e aceito um princípio bíblico, esse princípio ele torna-se uma verdade interior que governa nossas ações. Olha só, eu tenho dentro
da minha igreja uma estrutura que eu possa oferecer um curso dessa natureza, de educação financeira, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Então, eu vou colocar isso em prática e vou fazer com que isso se torne uma verdade positiva, uma verdade saudável, uma verdade que venha a fazer as pessoas crescerem. É por isso que a escola Escola de Finanças nasceu para ajudar vidas, ajudar pessoas que estão precisando de um norte, precisando de uma luz no seu caminho, e chegou esse momento. A luz é Jesus Cristo. Através desse programa, nós estaremos ministrando a palavra de Deus usando um tema específico, um tema falando sobre finanças. Mas o fim desse programa é Jesus Cristo. Amém? E que essa verdade interior possa governar as suas ações. Nós temos também aqui que no livro de Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia também, caso não queira, você pode seguir aí na tela, você está assistindo agora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que é que diz a palavra. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é tão eficaz, ela é tão viva, que ela nos alcançou. Ela está sempre disposta a trazer uma mensagem especial para mim e para você. Mesmo nas horas mais incertas, mesmo nas horas em que nós menos esperamos, menos imaginamos assim, será que Deus está me ouvindo? Aí você abre a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz que ela é viva, a palavra de Deus diz que é eficaz e que ela tem um fim. E qual é o fim? Ela vai discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Meu querido irmão, hoje talvez você esteja sem saber como é que vai ser a minha semana, como é que vai ser o dia de amanhã, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, a minha casa, como é que isso vai ser tratado se eu estou passando por dificuldades. Lembre-se, irmãos, Deus trabalha com princípios. Deus não quebra galho de quem quebra princípios. Amém? Você está escutando? Vou repetir. Deus trabalha com princípios e Deus não quebra galho de quem quebra princípios. O plantio, meu irmão, é opcional. Você vai plantar demais. A semente também é opcional. Você escolhe qualquer semente para plantar. Aqui no Nordeste, nós temos a semente do caju, nós temos a semente da manga, a semente de outras plantas por aí. Mas, meu irmão, uma coisa é certa. Você pode plantar a semente que você quiser, da forma que você quiser e quando você quiser. Porém, a colheita vai ser obrigatória. É aí onde você está vendo na tela essa mensagem de azul. A colheita é obrigatória. Na hora da colheita você não terá opção. O homem colherá aquilo que plantar. Os princípios estão para serem respeitados e serem seguidos. E a mensagem dessa que você está vendo aí na tela, ele diz assim: cuidado, não quebre princípios. Então, amados, para que você não quebre princípios, você precisa conhecer o quê? A palavra. Em cima da palavra, você se capacita e você vai entendendo qual é a verdadeira intenção do Senhor aqui na terra, quando Ele coloca um ser humano. E um ser humano cristão, um ser humano que acredita na palavra, acredita no Pai, acredita no Filho e acredita no Espírito Santo. Amém? No Salmo 128, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele fala também uma mensagem bem interessante. Abra sua Bíblia no Salmo 128, no capítulo 1 ao 6. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Repare, irmãos, que depois do versículo 1, recebemos todas as bênçãos. Mas primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então, amados, não quebremos esse princípio. Esse princípio do Salmo 128 é um princípio tão simples, né? Eu quero receber prosperidade, bênção. Eu estou disposto a crescer, a prosperar, bênção, eu vou estar assim, mas primeiro, amados, você tem que seguir um princípio. E qual era o princípio que a Bíblia nos ensina? Tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Não é o caminho do homem, é o caminho do Senhor Jesus, o caminho bíblico. Não é o que o homem fala aos meus ouvidos, não, é o que a palavra me ensina, é o que a palavra me faz entender. Peça discernimento ao Senhor. Eu já li a Bíblia, mas não entendo. É porque você tem que pedir um direcionamento. E esse direcionamento não vem através dos homens, vem através do próprio Espírito Santo. Você já tomou uma decisão para Cristo? Você já tomou essa decisão? Você já entendeu que Cristo comanda a sua vida? Sim. Então, se aproxima dele. Fala com ele, ele é teu amigo e ele vai te ajudar. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. É uma pessoa muito feliz. Mas você não sabe onde eu moro. Eu moro numa favela. Você não sabe onde eu moro. Lá não tem energia. Eu sou humilde. Eu sou pobre. Mas o Senhor não está falando de riquezas. O Senhor não está falando de pobreza. Ele está falando bem-aventurado. Pessoas que serão mais do que felizes. Por quê? Porque temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Às vezes a pessoa não tem nada patrimônio, não tem nada de salário, não tem nada de nada, mas ela é mais do que feliz. Você conhece alguém aí? Aí onde você está, na sua casa, na sua família, no seu sítio, lá na sua cidade. Você conhece alguém assim? Não tem nada, mas ela é bem-aventurada? Por que ela é bem-aventurada? Sabe por quê? Porque ela teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Coisa linda, não é? Então, caminhando para frente, é o primeiro princípio que eu gostaria de deixar para você hoje. E nós vamos tratar do segundo princípio, se der tempo ainda hoje, mas se não, na próxima segunda-feira. O primeiro princípio que eu gostaria de que você aprendesse hoje é que Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte, sabe? Precisamos entender que Deus sempre será a nossa fonte. É de Deus que vem todas as coisas. Amém? Se você é um crente em Cristo, se você diz assim, bate no peito e diz assim, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, então todas as coisas que você tem hoje, que você alcançou, que você pensou e que você sonhou, essas coisas, inclusive as materiais, elas têm uma fonte. E essa fonte é Deus. Quer ver o que é que a palavra de Deus vai nos informar? Abra sua Bíblia, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, aleluia, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse programa, o Senhor, Ele tem riquezas. Ele tem riquezas, porque essas riquezas é Ele que dá. Ele é a fonte e Ele vai nos suprir. Amém? E em glória, através de quem? De Jesus Cristo. Aleluia. Não é a minha capacidade, não é o meu diploma, não são as aulas que eu já tive na minha vida. Não tem nada a ver com isso. Quem lhe capacita, quem lhe ajuda, quem lhe ampara e quem lhe deixa com essa convicção é Deus, porque Deus é a nossa fonte. Amém? No próximo versículo que eu gostaria de compartilhar com você,
diz assim, Provérbios capítulo 8, verso 20 a 21. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os teus tesouros. Olha só, irmãos, ele nos diz que ele nos faz andar pelo caminho da justiça. Esse caminho da justiça é o caminho de Deus, é o caminho da Bíblia Sagrada, é o caminho da palavra de Deus, no meio das veredas do juízo. Para quê? Qual é a finalidade disso tudo? Ele vai nos levar para um caminho. Mas qual é a finalidade disso tudo? A finalidade é herdar bens permanentes ao que me amam, e eu encha os seus tesouros. Veja aí o segredo de tudo isso. Nós temos pouco tempo para falar sobre esse versículo, mas eu gostaria que você mentalizasse e aprendesse um detalhe. Para que eu herde coisas boas, eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso andar no caminho do Senhor. E o Senhor vai honrar. Amém? Porque não estou falando de riquezas materiais. Eu estou falando de paz de espírito. Eu estou falando de alegria. Eu estou falando de tranquilidade, eu estou falando de amor no coração, eu estou falando, amados, de tanta coisa, de tantas virtudes que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então, nesta noite, eu estou informando a você uma coisa muito interessante. Nesta noite, o Senhor está falando através da palavra. A outra referência bíblica, para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, inclusive, irmãos, a generosidade material. Veja, irmãos, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso. Ele tem condições de mudar o quadro da tua vida a partir de hoje. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, estamos com este propósito, de levar a palavra de Deus e ensinar a você princípios bíblicos. E se você tem alguma mensagem, algum recado, um elogio, uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, entre em contato nesse telefone aí, que é o 991016312. A partir de hoje, eu estarei respondendo a você através da palavra de Deus e lhe ajudando dentro dessa perspectiva financeira, a sair dessa situação, ok? E que você vai ter saúde em todas as áreas, que você vai melhorar, que você vai crescer. Assim nós esperamos, amados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz grandes benefícios. O principal é o benefício da salvação. A salvação só vem através de Jesus Cristo. E que nesta noite você possa ter experimentado um pouco da palavra de Deus. Hoje nós iniciamos um assunto muito importante, os princípios bíblicos voltados para a área financeira. Então, a partir de agora, na próxima segunda-feira em diante, estaremos concluindo esse tema e vamos adentrar em outros temas. Nas outras segundas-feiras que você estará nos visitando, você vai ver aqui pessoas sendo entrevistadas, você verá cantores da terra tocando instrumentos, cantando louvores e nos abençoando com grandes mensagens bíblicas e também com grandes conhecimentos técnicos, conhecimentos da área acadêmica, conhecimentos da área secular, da economia mundial, ok? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que cada vez mais você possa crescer em todas as áreas e que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você nesta noite. Amém? Sucesso, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.